Olá, pessoal. Bom, então hoje é a nossa aula de número 14 e nessa aula nós vamos estar refletindo sobre algumas questões na obra da Hannah Arendt e do Kant, né? Principalmente da Hannah, a qual é uma kantiana, né? Conhecida por ser uma teórica que se baseia muito nas ideias do Kant. Então, é esse mais o nosso foco de reflexão desta aula de hoje, ok? Bom, então eu compartilhei com vocês já um texto, que é uma síntese do principal livro da Hannah, no qual ela trata sobre educação, né? Então, que é chamado A Crise da Educação. Então, eu já compartilhei esse texto, que traz as principais ideias, um compilado das principais ideias dela nessa obra. Bom, e também compartilhei um texto, né, uma reflexão sobre, então, a perspectiva kantiana, né, sobre, que é a obra do Kant também, sobre a pedagogia, né. Tá, então, esses dois materiais vocês já têm, né, de sustentação. Então, para começar a tratar, vamos situar, então, quando falamos de Hannah Arendt, estamos falando de quem, né? Então, a Hannah foi uma filósofa, né, formada em filosofia, né, nasceu na Alemanha, e a gente tem que situar, então, o contexto em que a Hannah viveu, né, nasceu no início do século XX, e de origem, né, de tradição judaica, né, uma família de judeus, né, judia. Então, a Hannah viveu o processo do nazismo, né, que é um regime totalitário, né, comandado por uma pessoa de viés muito autoritário, centralizado nessa pessoa, numa perspectiva de controle muito forte por parte do Estado. Então, é desse contexto que ela vai partir, né, toda a formação dela, assim como a obra dela, né, os estudos, as análises que ela vai se dedicar ao longo da vida dela, né, e os espaços que ela vai passar a vivenciar por conta disso, né, e também pela questão judia, né, que passa a ser um povo que vai conviver com perseguições, né, com esse olhar preconceituoso, né. Então, a Hannah se cria na Alemanha, faz a formação dela na Alemanha, né, mas depois, então, já passa a ser perseguida, né, dentro do regime do nazismo e também da questão judia, na qual ela já passa a ser uma pessoa atuante, né, de luta, né, dos judeus, também contra o regime totalitário do nazismo. E aí, então, ela emigra, né, para a França e depois ela vai sair da Europa e vai para os Estados Unidos, onde ela vai se situar, então, uma boa parte da vida dela. E é nesse contexto que ela vai fazer, então, muitas das reflexões dela, né, saindo da Europa, chegando na América, né, que ela vai tratar, sempre falar muito dos Estados Unidos, mas contemplar, nomear de América, né. Então, ela vai refletir sobre o mundo, né, e o que ela vai dizer que são as crises, né, a crise do regime totalitário nazista, a crise que vai se impor nos Estados Unidos em busca, né, nesse movimento norte-americano ali, estadunidense, né, de buscar manter uma supremacia, né, se manter a maior economia do mundo, né, um país de primeiro mundo, né. Mas então qual o espaço que a educação vai ocupar, né, que é uma das lutas históricas dos Estados Unidos, tentar com que a educação se situe, né, e tenha um lugar de reconhecimento de importância na formação do país, né. Então, essas análises da Hannah vão se encaminhar nesse sentido, né, então ela vai situar a reflexão dela, né, com base
em diálogos com Kant, com Sócrates, né, a própria obra do Marx, quando ela discute sobre a questão do trabalho, né, ela se baseia na perspectiva marxista, né, e a grande obra dela, o livro dela mais famoso é A Condição Humana, então no qual ela vai falar sobre esse processo de construir e formar um ser humano, né. E então esse escrito sobre educação, ela vai tratar sobre o espaço, né, o papel da educação, né, que a educação vai desempenhar na formação do ser humano, que a escola enquanto locus, né, esse locus, esse espaço de formação humana básico, né, que constrói o ser humano desde pequeno, né, desde uma idade de muito novinho, né, da criança, uma pessoa muito novinha. Então, ela vai colocar como a educação desempenha um papel importante na formação, né, do sujeito, na formação humana. E, sobretudo, então, a escola pública, né, que passa a ser esse espaço pensado pelos países, pelas nações, né, com a função de repassar, transmitir e construir o mundo, né, construir a vida social. Então, ela escreveu esse livro da crise da educação já, né, no contexto norte-americano, ali vivendo aqui na América, e vai refletir sobre, então, a educação nos Estados Unidos, mas ela vai colocar discussões sobre a América em si, contrapondo ao que ela vivia na Europa, né. Então, pode-se incluir aqui o contexto brasileiro, né, latino-americano, né, do Brasil, dos países latino-americanos que advêm de um processo de formação colonial, né, de imigrantes, né, de países ainda muito mais novos em relação aos europeus, se construindo e se pensando quanto nações, né, e nisso pensando nos seus sistemas educacionais. Então, embora que a Hannah se refira ali em muitos momentos aos Estados Unidos, né, nessa obra da crise da educação, a gente pode fazer relações, reflexões sobre esse contexto, né, da América, né, e até a nível mundial, né, que vai também abranger e envolver outros países, né. Então, é uma reflexão de um dado contexto, mas que permite pensar de forma mais macro, mais ampliada, né. Então, ela vai falar basicamente sobre a crise que ela vai evidenciar, né, nos Estados Unidos, né, e a partir do que, então, ela compreende que é um processo importante de se pensar sobre educação e que modelo de educação, que educação se quer, né. Então, ela fala sobre o papel importante da educação, né, e coloca a importância da educação num contexto político, né, isso é importante também, né, até mais ao final da vida dela, a Hannah vai se colocar mais como uma defensora, né, politicamente, né, uma política, do que uma filósofa, né, em alguns momentos ela vai dizer que ela vai se aproximar muito mais de uma perspectiva política do que filósofa, né. Então, ela assume um papel político dentro da filosofia bem importante, né? E as reflexões dela vão relacionar, então, a imigração, né, nos Estados Unidos, quando começa a receber pessoas, né, então, imigrantes, o país começa a se pensar, né, acolher esses imigrantes, pensar em uma educação para esse povo, para construir esse novo país, né, esse novo mundo, né? Então, essa crise, né, que ela vai pensando no contexto dos Estados Unidos, é uma crise que pode ser pensada de forma mais ampla, né? Então, pensando sobre o papel da educação num país, né, que vai conviver com a imigração, assim como toda a América, né, que vai se construir a partir de imigrantes, né? Então, essa fusão, né, de vários grupos étnicos, né, de várias culturas, né, então, todas essas diversidade, né, toda essa pluralidade para se pensar quanto um país, né, a questão da língua, da cultura, né, dos povos, de valorizar esses povos, né, na construção desse país, e assim a gente pode pensar também muito o nosso país, né,
um país diverso, de várias etnias, né? Então, em dado momento desse material que eu compartilhei com vocês, essa síntese da obra dela, ela vai falar, né? Então, por que Joãozinho não sabe ler? Ou a questão mais geral, porque os níveis escolares da escola americana média acham que estão atrasados em relação aos padrões de países na Europa, né? Então, ela vai colocando algumas questões como essa. Então, não é, infelizmente, simplesmente o fato de ser um país jovem, que não alcançou ainda os países do velho mundo, né? Comparando a Europa, então, que seria um país, né, um continente mais antigo, mas ao contrário, o fato de este país, neste campo particular, o mais avançado e moderno do mundo, né, bom, pelos Estados Unidos, ser uma das maiores potências já naquela época, né, ela já liderava, encabeçava ali o pós-guerra, né, como uma grande nação, né? Então, em parte, os problemas educacionais de uma sociedade de massa se tornam tão agudos e em nenhum outro lugar, né, as teorias mais modernas no campo da pedagogia foram aceitas tão sensivelmente e indiscriminadamente, né? Então, ela começa a fazer uma reflexão sobre as pedagogias, os modelos pedagógicos, né? Principalmente sobre as ideias russonianas, né, da escola nova, que estavam em ascensão como uma forma de superar o modelo tradicional de educação, né, os modelos tradicionais de educação. Então, a crise que ela vai colocar, né, e evidenciar e problematizar a americana, de um lado, anuncia a barrancada, né, de uma educação progressista, né, e de outro, apresenta um problema imensamente difícil por ter surgido sob as condições de uma sociedade de massa, né. Então, aqui ela está pensando como ideias progressistas, né, como elas que se defende ser a escola nova, né, principalmente a partir do Dewey, né, do Rousseau, do Dewey, esses teóricos, né, que vão defender esse viés, né, de uma nova escola, um modelo novo de educação, né, se concretizar numa sociedade de massa e com tanta diversidade, né, e pluralidade que vai se construir os Estados Unidos, né, como que vai se construir os Estados Unidos, né. Então, ela vai dizer que essa crise, né, que se expressa na educação e que coloca em xeque o modelo tradicional, trazendo as ideias, né, da escola nova, ela é, antes de tudo, política, né? Então, tem a ver com a perspectiva, interesses políticos, né, escolhas, interesses de formação de uma sociedade para a qual a educação tem um papel, né? Então, ela vai dizer que não afrouxa somente a tradição, né, o modelo tradicional, de se entender o papel da educação, centrado no professor, centrado no currículo, né, que são elementos bem fortes, né, do modelo tradicional, a base religiosa, sobretudo, né, mas sobretudo em aspectos importantes do caso do mundo público, né, ou seja, do povo, da população que se quer formar, né, e para que função social, para que função pública, né, de cada indivíduo para ser desempenhado na sociedade, né. Então, ela vai dizer que a crise não é da educação, né, mas sim uma crise mundial, uma crise maior, né, de um modelo, né, que atingiu tanto esse espaço público-político, né, como procurou instalar, então, um processo privado, né, sacudindo as relações dos sujeitos uns para com os outros, né. Então, algumas perguntas que se podem refletir a partir disso são: qual o caminho, então, que a educação deveria percorrer em meio a essa crise, né? Então, que modelo de educação, que função escolar e que papel os professores assumem nisso, né? Pensando aqui a situação de vocês num estágio, né? Num espaço de formação, que é o estágio, né? De construção de um professor, né? Então, a educação é o caminho, né? Pode ser um caminho para a redenção dos males, né? Ou que papel pode ter a educação, né? Então, ela vai dizer do papel que ela vai entender que a educação assume, né? Decisivo, né? Num processo de formação, né, social, né? De seres humanos para uma sociedade, né? Considerando isso aqui, então, a questão da imigração, a questão de um pós-guerra que se vivia, né? Então, também os países pensando
se reconstruindo, né, e outros países assim que não foram afligidos pela guerra, mas se construindo quanto nação, né, como é o caso do Brasil aqui, né, nessa época se construía como um país, né, saía do império, entrando no Estado Novo, né, com governos também autoritários, né, militares no poder, né, e com as relações muito fortes aqui no nosso país com os Estados Unidos, né, que vai, então, fazer com que o nosso país guarde uma herança de submissão, né, submissão aos Estados Unidos, né, que seria uma nação mais rica, mais desenvolvida já, né. Então, as ideias, por exemplo, da Escola Nova entram muito forte aqui, né, são trazidas aqui para o nosso país como um ideal e como uma possibilidade de pensar a escola, né, e superar o modelo educacional segregador, excludente daqui do nosso país, né. Então, a gente também pode estar pensando questões aqui do Brasil, né. Então, é importante situar essa relação que a Hannah vai estabelecer na obra dela, que ela vai falar em vários momentos, né, nas teorias pedagógicas, que passa assim por esse modelo da Escola Nova, que é um modelo baseado na retirada da centralidade da educação no professor, no currículo, né? Então é um modelo que ele vai defender que a educação deve se centrar no aluno, né? Na criança ali. Então o Rousseau fala, a obra do Rousseau vem apontar sobre esse processo de se olhar para a criança quanto criança, de se olhar para o aluno como um ser que sabe, né? E vai valorizar muito a experiência, né, o que o aluno já sabe, e uma construção mais, um processo de construção educacional mais focado no aluno, né, e no qual o professor, então, passa a ter um papel mais secundário e a centralidade passa a ser mais no aluno, né. E essas ideias, então, vão se expandir, né, nos Estados Unidos, vão também ter aceitação aqui no nosso país. Claro, né, vão trazer elementos muito importantes para se pensar um modelo tradicional, que era o que se hegemonizou, né, aí por mais de 200 anos, né, com o modelo jesuíta tradicional no nosso país, e assim também a nível mundial, né. Então, realmente, não é por menos que ainda hoje é um modelo, né, muito forte que a gente vê presente nessas escolas, porque construiu o modelo escolar, né, e foi o que né, esteve presente por décadas, séculos, né, na nossa sociedade, né. Então o modelo tem muita tempo, né, e força por conta disso, né. E então a teoria, né, esses ideais da Escola Nova, eles buscam, né, com certeza colocar em xeque vários elementos do modelo tradicional de educação, né, mas por outro lado existe essa forma de desenvolvimento dessa perspectiva, né, que coloca em xeque e assim, como se diz, derruba e retira tudo o que vinha antes da perspectiva tradicional, né, como a importância do professor, né, a importância do professor como um adulto que já sabe coisas, né, mais, né, que é formado e que teve toda uma formação, né, para desenvolver um processo educacional, né. E então esse papel importante do professor, né, da formação do professor, né, do papel que tem um adulto, né, ficou secundarizado, né, a partir né, da efetivação dessas ideias, né, e isso realmente criou assim uma crise, né, um modelo que colocou em crise, assim, né, a forma como isso foi assumido e promovido, né, na educação, né, nas escolas, né, então é algo importante para se pensar, assim, também, né, que aí são as ideias que o Paulo Freire e outros depois vão se colocar para pensar, né, o modelo tradicional valoriza lá a centralidade do professor, né, não
não vê o aluno como um ser que sabe coisas, né? Já um ser que não é uma tábula rasa, né? Que nem o Saviani vai dizer. E o modelo da escola nova já vai retirar essa centralidade do professor, né, do modelo tradicional, e vai colocar a centralidade no aluno. Mas o que se coloca realmente na educação é se pensar esses dois polos, né? Então, a gente não pode falar de um processo educacional sem considerar o professor e como ensinar. E não se pode falar do processo educacional se não se fala do aluno e como ele aprende, porque senão a relação, né, a educação, o processo educacional não se efetiva. Se um dos polos falta, se um dos polos não se liga ao outro, né? Então, se não se consegue desenvolver um processo de ensino e o aluno aprender, não se concretiza a relação de aprendizado, né? E é essa a grande questão, o grande ponto e objeto, né, da educação, do processo educacional. É ensinar para alguém aprender, fazer alguém, né, chegar ao aprendizado, né? E aí então vem os desafios, né, que se coloca como professor, como, que, de que modo ensinar, de que modo desenvolver esse processo de aprendizado. E isso confere um papel importante para o professor enquanto esse sujeito que tem o dever de ensinar, né, que tem essa responsabilidade por ensinar, né? Então essa questão da importância do professor, né, do papel do professor e também da escola como esse locus aonde se efetiva essa relação de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, né, e isso confere uma importância à escola, né. Então, qual o papel da escola? A importância de se ir para a escola, né, da escola ser esse espaço de educação básica, né. Então, esses ideais, né, são da escola nova, em contraponto com o modelo tradicional, também com a vivência da Hannah no modelo nazista, né, totalitário do nazismo, que daí sim, um modelo realmente tradicional, muito forte, né, que suscitam ela a essas reflexões, né. Então, ela vai dizer, né, como ela vai valorizar a importância de se retomar o papel do professor, né, de certo modo secundarizado, esvaziado quando se assume as ideias da escola nova, né, mas também que não é um papel de conferir ao professor um papel autoritário, como nos modelos totalitários ou tradicionais, né? Então, até é importante, né? É um conceito que ela vai dizer da autoridade, né? E a autoridade, quando ela fala de autoridade, não é autoridade numa perspectiva autoritária, né? Mas sim a autoridade do professor como alguém que tem uma autoridade sobre, né? Uma autoridade, tem mais condições, mais elementos já, né? Que conferem a esse sujeito um grau de autoridade sobre o assunto, sobre a temática do processo educacional, né? Então, o professor é uma autoridade naquele campo, né? Um profissional com autoridade naquele campo. Então, né, ela vai falar sobre o papel que ela entende que a educação tem, né? Quanto um ponto a partir do qual decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele, e com tal gesto salvá-lo da ruína que seria inevitável se não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens, né? Então, a educação, para ela, é onde decidimos se amamos as crianças bastante para não expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las de seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar o mundo comum. Então, ela fala sobre o papel que ela entende que a educação tem para formar pessoas, para construir um mundo novo, para transformar e ressignificar esse mundo, né? E não apenas para transmitir, né? Isso é algo importante, porque, embora que a educação tenha esse papel, né, seja educação informal ou formal, tem esse papel de transmitir, né, os conhecimentos e o que já foi construído
pelos antepassados, pela sociedade, também tem esse papel de construir um mundo novo, né? Então, de sempre avançar. E aí que ela coloca o papel da educação, né? E da escola na formação do sujeito, né? Então, de possibilitar elementos, né, que vão elevar, né, os alunos, enquanto sujeitos, a construir, a buscar um novo mundo, a melhorar esse mundo, né, a construir novos conhecimentos e avançar a sociedade, né. Então, ela vai dizendo como essa relação entre o mundo e a educação nunca está pronta, então devendo ser cultivada, tecida, né. Então, a educação é um processo, né, que deve acontecer, e aí ela vai assumir também, tal qual a perspectiva kantiana, que isso deve se dar desde a juventude, desde, né, a fase infantil, né. Então, por ser uma época em que as pessoas são mais vulneráveis, né, estão sendo modeladas, estão construindo seus pensamentos, né, a formação de sua personalidade. Então, aí que entra o papel da educação, né. Então, o processo educacional, né, ele acontece, né, com muita força, né, e tem um papel importante, né, desde a idade mais nova das pessoas, né, da criança, do jovem, né, que estão em um processo de formação, de construção, né, e de compreensão de várias coisas, né, do mundo.